Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis, eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos, todas aqui no canal. Alegria, alegria, estamos aqui de volta mais uma vez, né? Demos uma parada aí por esses dias. A tendência agora é da gente gravar vídeos de forma assim mais constante, tá certo? E hoje, dia 11 de janeiro. Então, esses últimos dias, aconteceram muitas coisas e, claro, ainda continua acontecendo. Tá certo? O que eu quero dizer? Essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui, que o nosso canal tem muito esse objetivo, não apenas de trazer a notícia, mas também da gente traçar aqui uma reflexão sobre tudo que está acontecendo no nosso país. Tá certo? Eu acho que vocês já devem ter prestado muita atenção que por esses dias nós tivemos um aumento significativo de fake news. Vocês prestaram atenção que 2026 começou assim recheado de fake news? Uma enxurrada de fake news começou então a se espalhar e vem se espalhando ainda. E veja bem, fake news contra o presidente Lula. Vocês já pensaram o porquê desse aumento de fake news? E aqui eu não estou nem só para a gente poder assim trazer como exemplos, né, de tantas fake news que tá aí correndo pelas redes sociais. A do Pix, por exemplo, é a mais forte nesse momento, né? Mas tivemos aí uma variedade de fake news no que diz respeito às questões econômicas, por exemplo, do nosso país. Uma mentirada que tem corrido aí pelas redes sociais contra o Haddad, contra o Lula. E às vezes assim passando dados falsos sobre inflação, dados falsos até sobre o dólar, sobre a subida do dólar e assim por diante. Em meio a uma realidade, né, que a gente sabe muito bem, da realidade não tá fácil. Mas em meio a tudo isso sempre há uma mentira, um aumento sabe? Quando você vai colocar um determinado valor, você vai, se o dólar subiu tanto, em vez de você colocar aquele valor real, você coloca um valor mais alto ainda do dólar. E aí você tem uma variedade de outras fake news. Com relação a Fernanda Torres, né, que ela ganhou aí o Globo de Ouro como atriz, né, como melhor atriz. Se eu não me engano é no gênero drama, né? Também correu e ainda vem correndo ainda uma série de fake news relacionada a Fernanda Torres. Agora, com relação à questão do presidente Lula, é uma coisa assim que, caso de prisão de muita gente que vem praticando, muita gente que dá muito valor à questão da fake news, e a gente sabe que uma grande maioria dessas pessoas são bolsonaristas. Elas são bolsonaristas, né? Mas não é só porque
estamos aqui relacionando a questão dos bolsonaristas aqui em termos de Brasil, em termos da extrema-direita, né, brasileira. Isso é uma prática comum da extrema-direita mundial. Não é só aqui no Brasil. É uma prática. Eles utilizam desses meios, porque são meios assim que acabam fortalecendo a extrema-direita. Sabe? Porque através da internet, das redes sociais, é um meio assim mais fácil para você poder enganar as pessoas. Tem se tornado assim um meio mais fácil de você enganar um grande número de pessoas. Não é um número reduzido, mas um número maior de pessoas. Por isso eles utilizam como meio a questão das fake news. Mas eu quero chamar a atenção por esse momento assim, já de começo de 2025, o quanto que aumentou a quantidade de fake news contra o governo Lula. E é interessante que esse aumento, por exemplo, de fake news está assim um pouco alinhado, já próximo já da tomada de posse do Donald Trump, com a volta do Donald Trump. Então, o que a gente tem visto é que essa questão das fake news aumentaram de forma significativa, tá? E tem uma série de fake news também contra o STF, que a gente já sabe, Alexandre de Moraes, essa coisa toda. Tem uma quantidade enorme de fake news aí que está rolando na internet, tá? Mas essa do Pix foi aqui, né, a mais conhecida, que mais pegou aí e que está pegando muita gente, inclusive até no comércio. Muita gente acreditando nessa questão da taxação do Pix, a ponto de o presidente Lula e também até o ministro Fernando Haddad ter que vir nas redes sociais desmentir tudo isso, desmentir toda essa mentira em relação à questão da taxação do Pix. Eu tive a oportunidade, na prática, diante de uma vendedora, era uma vendedora, né, de ver assim na prática o quanto que essa fake news ela pega, tá? E quando ela chega no comércio, a meu ver, a situação é mais complicada, porque o comerciante ele vai também espalhando a mentira. Algo não verdadeiro vai se tornando verdadeiro. A pessoa, por exemplo, que me atendeu, aquela coisa toda, não queria aceitar o Pix porque ele diz que o Pix agora é taxado. Então não estamos mais aceitando Pix também. Porque esse governo que está aí, ele resolveu taxar tudo. Então, taxação com relação ao crédito, com relação ao Pix. Então, é como se esse governo que está aí, governo que não está a favor do Brasil, como se fosse um governo bem complicado, um governo terrível, um governo inaceitável e assim por diante. No fundo, é essa que é a situação. No momento, inclusive, que eu estava até sendo atendido, eu não tinha muito conhecimento, não estava a par das notícias, até por causa das férias, viagens, essa coisa toda, eu não estava muito a par dessa questão relacionada ao Pix. Não pude, na hora, rebater
a pessoa que estava... Simplesmente a gente pegou, fez a compra em dinheiro, porque a pessoa não está nem Pix, nem o crédito, cartão de crédito, para você poder ter o desconto. Teria que ser em dinheiro, tá certo? Então, só para a gente ter uma noção assim de como que a situação ela fica delicada, né? Ela fica bem complicada, né? Não é mesmo? Então, aí como eu estava dizendo para vocês, essa proliferação, esse aumento, essa coisa toda de fake news, exatamente nesse momento em que o Donald Trump ele já vem se apresentando, dizendo um monte de coisa. Também é uma outra situação assim que tem corrido, né? Porque o Donald Trump é visto pelos bolsonaristas como um salvador que vai inclusive salvar o Bolsonaro, né? Isso que, sabe, que tá na cabeça de bolsonaristas, é isso. Que o Trump, então, ele voltou e que ele vai salvar o Bolsonaro. E que também o Donald Trump, ele pode ser uma pessoa que pode ajudar o Bolsonaro a ganhar as eleições em 2026. Ou seja, ajudar o Bolsonaro voltar ao poder aqui, tomar o lugar de Lula e assim por diante. Então eles têm assim todo esse assanhamento, né? Estão aí assanhados, estão aí, sabe, se rebolando e todos alegres na espera da tomada de posse, dia 20 de janeiro, do Donald Trump como presidente lá dos Estados Unidos. E aí você fica vendo assim algumas coisas também que com relação aos grandes bilionários, inclusive das redes sociais, como o Zuckerberg, né? O Zuckerberg, que é o dono do Facebook, que já se ajoelhou ao Trump. E aí o Elon Musk, você já sabe muito bem, né? Sobre o Elon Musk. Numa tentativa, ou seja, numa especulação, né, que já tem corrido por aí, que ele poderia até ser um ministro do Donald Trump. Então essas coisas todas assim, ajuntando tudo, a gente vai percebendo assim que parece que há como se diz, um esforço aí de todo esse comando da extrema-direita mundial de fazer com que, não só no Brasil, mas o Brasil principalmente, mas outros países também aí, da Europa e assim por diante, que a extrema-direita possa então chegar ao poder. E olha, gente, e vai ser dessa maneira mesmo. Essa vai ser a batalha daqui para frente. Não vai ser fácil. Essa gente é muito poderosa. E aí, estando ainda o Trump à frente, como líder dessa extrema-direita, então é bem possível que haja assim, um crescimento dessa extrema-direita. Um crescimento maior do que já estava agora, na escala mundial. Aí você ajunta tudo, você pega Elon Musk, que é o dono do X, o antigo Twitter, e agora esse Zuckerberg também, do Facebook. Isso significa que você vai tendo então esse grande poder das redes sociais, claramente em defesa da extrema-direita.
já que eles vão se alinhando ao Donald Trump. Essa é a grande verdade. A gente precisa falar a verdade. A verdade é essa. Infelizmente. Tá certo? Isso significa que vai ter que ter um esforço tremendo. O Zuckerberg até fala de poder usar as próprias redes, usar o Facebook, tá certo? O Instagram, né? Usar assim em favor, inclusive, dessa extrema direita. E sendo que já tem países europeus que já estão de olho em relação a isso, já tem chamado a atenção, inclusive, do Elon Musk. E aqui no Brasil, Alexandre de Moraes já tem sinalizado que como se diz assim, a independência brasileira, a independência no sentido de tomada de decisões, assim por diante, tomadas de decisões firmes que diz respeito ao Brasil, ninguém vai interferir. Então, junto com Lula, nós vamos ter que ter um esforço tremendo das instituições e teríamos que ter um esforço tremendo da população brasileira. Porque a força da população brasileira é que fortalece cada vez mais o presidente Lula. Se não tiver isso, aí é complicado. Tá certo? Isso é o que eu tinha de trazer hoje aqui para vocês. O sábado é o dia do café filosófico, né? Mas eu pensei numa retomada pra gente poder fazer uma retomada assim devagar, né? Lentamente. Pensei então de fazer uma gravação, de trazer notícia, né? E a próxima vez a gente traz então o café filosófico no próximo sábado. No mais, um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.